A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Caleb. Eu quero trazer uma reflexão para o seu coração. Existe um desafio mais desafiador do que confiar em Deus? De fato, esse é um dos dilemas mais importantes e mais desafiadores da fé cristã. E eu quero compartilhar com você alguns princípios para que possamos desfrutar desse privilégio, desse lugar seguro que se chama em Deus. Quem nunca passou por uma situação de impotência diante das dificuldades? Ou de uma situação talvez que seja tão grande, tão potente que a sua força não seja capaz de resolvê-la? Ou talvez se sentir tão acuado cujas saídas fossem limitadas, ou melhor, talvez nenhuma saída. Quem talvez não esteja até passando agora nesse momento de crise, uns momentos que a situação é tão forte, tão grande, que não temos como resolvê-la definitivamente. E só através, talvez, de uma manifestação e socorro de Deus possa resolver a situação. É justamente sobre isso que vem a nossa necessidade de encontrarmos abrigo no Senhor. A palavra confiança, ela justamente no hebraico significa refugiar-se, estar debaixo de alguém. É como alguém que estivesse numa guerra e de repente ele fosse acuado e ele precisasse de um lugar seguro para se esconder. Ou muitas vezes é comparado com um escudo que é colocado à frente de um soldado para que quando as lanças ou as flechas vierem ele possa estar protegido. E o que nós precisamos entender é que de muitas vezes as situações que nós passamos, elas precisam de um lugar que realmente venha nos trazer proteção contra essas artimanhas da vida, das crises e dos momentos difíceis, para nos protegermos eficazmente. Porque existem de fato muitos refúgios, mas nem todos são de fato confiáveis o bastante para nos abrigarmos e descansarmos em paz. E o que eu quero trazer para você hoje nessa reflexão é meditarmos sobre como confiar no Senhor. Nós vamos meditar no Salmo de número 11 e eu quero compartilhar com você como nós podemos confiar no Senhor e por que devemos confiar no Senhor. Antes de falarmos do porquê, vamos começar pelo como confiar em Deus. Em momentos os quais nós vivemos, onde pessoas cada vez mais têm se corrompido e trazido desconfiança para nós, ou então onde nós estamos muitas vezes baseados naquilo que nós enxergamos, vemos e experimentamos para podermos confiar, cada vez mais o exercício da fé tem sido dificultado e negligenciado. Por isso é um desafio muito grande. Mas o como nós precisamos saber para podermos confiar em Deus é justamente sabendo quem Deus é. E eu quero listar rapidamente, através da exposição dos Salmos de número 11, 10 motivos pelos quais o salmista nos recomenda a confiar no Senhor. O primeiro deles, justamente no versículo 1, é porque fugir dos problemas é justamente adiar a resolução deles. Se por acaso confiar em Deus é resolver os problemas, já que os problemas são maiores do que nós, e nós não temos capacidade de resolver e somente Deus poderia resolver, fugir do problema não adianta, antes atrasa a resolução dele. O segundo motivo é porque os problemas sempre irão nos alcançar. Embora nós possamos prorrogar muitas vezes a resolução dos problemas, o que acontece é que eles sempre nos alcançam. É o que justamente o texto diz aqui, mesmo que ele fuja para os montes, como foi recomendado no versículo 1, no versículo 2 ele fala assim que não adianta fugir para os montes, porque justamente eles podem pegar quando ele menos esperar. Então uma hora ou outra o problema vai chegar. O terceiro motivo pelo qual podemos confiar em Deus está no versículo 3, é justamente a incapacidade da nossa força, inteligência e recursos de resolver o problema ou de podermos confiar plenamente, é o motivo pelo qual devemos confiar no Senhor. Porque se a nossa força é fraca, a nossa inteligência é limitada, nossos recursos são poucos diante do problema, é melhor confiar naqueles que têm inteligência suprema, força infinita e recursos mais dos variados e onipotentes. Quarto motivo, Deus é santo. O versículo 4, na parte A, fala assim que Deus está no seu santo templo. O templo não santifica a Deus, mas Deus é que santifica o templo. Essa característica de Deus mostra que, por Deus ser santo, nós podemos confiar nele. Ele não tem intenções malignas contra nós. O refúgio, ele não é um refúgio
traiçoeiro, mas é um refúgio puro, com boas intenções. Quinto motivo, porque Deus é atencioso. Ainda no versículo 4, na parte B, fala assim que os olhos do Senhor estão a nos enxergar. Deus é um Deus presente e é um Deus que está vendo todas as situações das quais nós estamos passando. Isso significa o quê? Que nós não precisamos temer, porque Deus está nos olhando. Deus não nos esqueceu, não nos abandonou. Sexto motivo, Deus prova os seus filhos para o seu crescimento. No versículo 4, na parte C do versículo, ele fala a respeito de Deus provar os seus filhos. E justamente o que começa o versículo 5 dizendo que Deus prova os justos. Isso significa que Deus muitas vezes faz nós passarmos por momentos difíceis, mas não deixa nesses momentos difíceis que nós fiquemos sem o seu olhar, não deixa também com que nós sejamos reprovados, mas antes provados. Porque Deus está o tempo todo a nos ensinar. Isso mostra uma característica muitas vezes dos problemas serem maiores do que nós, é justamente para nos trazer uma lição de confiança. Então Deus está usando muitas vezes a situação para poder nos trazer um ensino. Sétimo motivo, porque Deus faz diferença entre os justificados e os ímpios. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando nós vemos os problemas acontecendo nas nossas vidas, nós podemos pensar muitas vezes que Deus está beneficiando um e reprovando o outro. Deus usa de todas as formas para poder abençoar os seus filhos, porque Ele faz justamente uma acepção, não de pessoas, mas sim de filhos e de bastardos. Isso significa que Deus faz com que as coisas cooperem justamente para os seus eleitos, para que venham cumprir o seu propósito. O seu propósito maior de todos é que sejamos conforme a imagem do seu Filho, como diz Romanos 8. Isso é muito interessante porque Deus está fazendo cooperar para aqueles que amam a Deus as coisas para o crescimento, para o aperfeiçoamento e para também a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Isso significa que muitas vezes seremos provados e passaremos por momentos difíceis. Não significa que seremos intocáveis porque somos justos, mas porque Deus fará de nós justos pessoas que crescem e ascendem para a glória de Deus e para sermos aprovados cada vez mais. Então as situações difíceis passam, mas Deus está de olho em nós. E mesmo que passamos as mesmas situações que o ímpio, ou muitas vezes até piores do que o ímpio, uma tem um propósito de abençoar, a outra não. Oitavo motivo, porque Deus punirá e acabará com o sofrimento do justo. Isso está no versículo 6. Porque Deus preparou um dia para acabar com todo o mal que afronta a sua criação. Deus preparou um dia para o julgamento do mal. Isso significa que Deus deu um bom propósito para manter ainda a prova para os seus filhos e o mal existente na terra. Diante de todas as situações que passamos, Deus ainda tem um plano, e Apocalipse fala para nós que esse plano vai render glórias ao nome dele, e não só isso, mas também vai render também a bênção permanente e eterna para todos os seus filhos. Significa que Deus tem um propósito tão bom para nós que vale a pena nós, diante das situações e das provações que não são fáceis, nós permanecermos firmes e confiantes no Senhor. O nono motivo é justamente porque o Senhor, Ele é justo e ama a justiça. Está no versículo 7, na parte A. Deus, quando nos refugia, Ele não abre mão da sua justiça. Deus faz justiça cuidando dos seus filhos. E o 10º motivo é o Senhor está do lado dos retos, na parte B do versículo 7. Os seus olhos estão voltados para os retos. Significa que Deus, diante de uma competição, vamos dizer assim para ilustrar, entre uma competição entre o bem e o mal, e nós estivermos como filhos de Deus do lado do bem, Deus literalmente está ao nosso favor. É como se Deus fosse, então, no meio de uma competição, dentro de um campo, estivesse o inimigo de um lado, os problemas, as resoluções que nós não temos capacidade de enfrentar, e do outro lado estivesse o nosso time, o time dos eleitos de Deus, e estivesse Deus no nosso time. E se existe uma garantia de vitória e de felicidade, de conquista e de prosperidade, vamos dizer assim, não no sentido financeiro, mas no sentido da alma, de fato é o time que Deus está do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? E se Deus está do nosso lado, existe melhor motivo para nós ficarmos firmes e confiantes na nossa benção, que é estar em Deus. Para confiar em Deus, nós precisamos saber quem Ele é. O que nós fizemos aqui, listando esses 10 tópicos. Mas não só basta sabermos quem Deus é, porque quem sabe quem Deus é, muitas vezes não confia em Deus. Por um lado, nós precisamos saber quem Deus é para confiar em Deus. E por outro lado também, nós precisamos lembrar do que Ele já fez. Davi olha para a sua situação do passado, quando Deus o livrou de Saul,
simplesmente por ele ter confiado em Deus, e observa que Deus estava ao seu lado. E isso traz para ele uma confiança de continuar confiando em Deus. Isso significa, meus amados, que de fato exercer a confiança em Deus é um processo lento e gradativo. É através das nossas experiências com Deus que nós vamos desenvolver uma confiança em Deus. Se por um lado nós precisamos saber, por outro lado nós também precisamos experimentar ou já ter vivido para podermos nos entregar a uma nova confiança. Então, dentro desse sentido, nós vamos entender que a confiança ela não pode ser exigida de nós. Eu falar para você assim, a partir desse vídeo agora você vai confiar em Deus integralmente. Nós precisamos entender que a confiança é um passo após o outro. E é como eu gosto de comparar como alguém que entra num bar ou entra num lugar desconhecido. O medo e a insegurança, ela é realmente algo que é levado em conta. E os nossos primeiros passos entre a terra firme e o barco dentro do lago é justamente um momento de instabilidade, quando nós procuramos nos segurar nas coisas mais próximas, objetos de apoio. E os nossos pés ficam de fato em um lugar instável e nós permanecemos ali quase que imóveis. Porém, ao passar do tempo, a familiaridade com aquele ambiente nos faz com que possamos transitar com mais coragem, com mais ousadia, com mais tranquilidade. É justamente isso que é a vida com Deus. Quanto mais nós experimentamos essa vida de confiança em Deus, mais teremos motivos para poder continuar confiando em Deus. E justamente isso leva nós ao terceiro ponto. Nós precisamos, para podermos ter experiências com Deus de confiança, nós precisamos arriscar para ver o que Deus faz. Isso significa que a parte prática disso tudo, meus amados, ela é um golpe de confiança muitas vezes. Sim, baseado no que nós já sabemos sobre quem Deus é, esses 10 motivos os quais nós listamos. Por outro lado também, lembrando daquilo que nós já vivemos com Deus. E assim, nos arriscando a confiar mais em Deus. Isso mostra para nós, meus amados, que nós podemos confiar em Deus com base naquilo que nós sabemos, do que nós vivemos e porque nós podemos, a partir disso, nos arriscar em confiar no Senhor. Eu te convido diante dessas situações a você olhar para tudo isso e você confiar no Senhor, que é o único que pode ser o refúgio, a segurança, o abrigo da sua alma em momentos que você não tem força nem capacidade para resolvê-los. Embora isso tudo seja verdade, nós não podemos descartar uma coisa que é importante. Confiar em Deus não significa negligenciar recursos. O próprio Davi no Salmo 11, se você pegar a história do Salmo 11, que está no capítulo 23 de 1 Samuel, você vai ver que Davi usa de recursos, mas ele não confia em recursos. Davi é aquele que vai usar a palavra: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. Por mais que Davi usava de espada, usava de carros e cavaleiros e cavalos, mas ele não confiava nisso a sua vitória. Ele não confiava nisso a sua vida, mas sim no Senhor. Por mais de que nós devemos usar de vigiar, de nos precaver, de nos planejar, nós devemos principalmente confiar tudo isso ao Senhor. Porque se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. O sentinela tem o seu papel, mas a parte mais importante é que o Senhor é que guarda a casa. É justamente isso que nós precisamos saber para podermos confiar no Senhor. Se por um lado nós precisamos fazer a nossa parte, por outro nós precisamos depender completamente de Deus para que as coisas aconteçam. E é justamente nesse equilíbrio perfeito, onde Deus é que rege, Deus é que é a nossa segurança, nós poderemos ter uma vida de paz e tranquilidade, sem desespero e sem ansiedade diante dos problemas que afrontam a nossa confiança. E fazemos mais em arriscar uma vida de confiança, porque ela é muito mais segura, mais sensata e de fato mais efetiva para mim e para a sua vida. Que Deus abençoe você, paz e bênção.